Olá, amigos. Muito boa tarde. 6 de novembro, hoje terça-feira. Estamos iniciando aqui o programa Todos pela Amazônia na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, diretamente aqui dos estúdios da sua Rádio Baré Ondas Tropicais. E hoje nós vamos falar de eleitos, né? O pleito de 2018, ele trouxe grandes transformações, principalmente aqui no estado do Amazonas, e eu estou recebendo aqui agora o senador da República, Plínio Valério, que foi eleito neste pleito com uma votação uma votação assim enorme, acima daquilo que as pesquisas indicavam, aquilo que as tendências mostravam. Ele esteve aqui no programa 2018, Ano da Transformação, Porque Mudar é Preciso, em duas ocasiões. Ele esteve aqui inicialmente na condição de pré-candidato, no dia 11 de julho, e depois voltou novamente no dia 10 de agosto, ou seja, 29 dias após ele haver estado aqui comigo, e veio contar aí o andamento da sua candidatura, suas viagens, suas esperanças, seus medos, mas chegou aí o dia da eleição e ele terminou seu dia comemorando com seus familiares, com seus amigos e essa legião de eleitores que ele conquistou como o próximo senador da República, que toma posse no dia 1º de fevereiro de 2019, e serão 8 anos aí dedicados à política econômica, de desenvolvimento, de defesa do nosso estado do Amazonas. Boa tarde, senador, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Oswaldo. Voltando aqui para agradecer a você, agradecer a tua equipe, aos telespectadores que participaram, que incentivaram, e eu deixei quase que por último, você na realidade é por último, eu comecei aqui, queria encerrar esse ciclo de portais aqui com você, para mostrar a minha gratidão ao povo do Amazonas e a todos vocês. Muito bem, eu quero, antes de mais nada, agradecer essa deferência, esse sentimento, né? Nós somos uma gotinha no meio aí do oceano, mas sabemos, até pelos resultados das suas aparições aqui, o número, a legião grande de seguidores e de apoiadores que o senhor teve durante a eleição. Nossa função aqui é meramente levar ao conhecimento da população os seus pensamentos e de todos que aqui passaram e o que pretendem agora, principalmente o senhor que aqui está hoje, como senador eleito pelo Amazonas, quais seriam os três pilares básicos do seu mandato lá no Senado da República. Eu fiz a campanha inteira e isso eu fiz com segurança, reafirmo aqui tudo que disse na campanha, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma disposição, uma determinação, que é representar, que é defender o estado do Amazonas no que disser respeito. Falou de Amazonas, eu tenho que estar atento nisso. Então, o povo do Amazonas, não só aqueles 834 mil que votaram em mim, mas todos podem esperar deste senador aqui, luta, muito amor, muita dedicação, porque eu amo esse estado, eu gosto desse estado, sei como defendê-lo e se eu não soubesse como defendê-lo, faria com valentia e com coragem. Isso aí pode esperar de mim. Quanto à República, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado para votar os grandes temas. Nós estamos indo ao Senado, chegando ao Senado, Oswaldo, num momento importantíssimo para o país, para o Brasil. É um marco. O Brasil vai estar antes e depois desta eleição. Vamos enfrentar reformas como da Previdência, como tributária, vamos enfrentar temas do aborto, ideologia de gênero, vamos votar muito financiamento de estados que precisam sair dessa penúria que estão. Vamos, enfim, enfrentar todo tipo de assunto que a República precisa ser tratada. E eu vou representar esse estado, tenho minhas convicções próprias, mas eu sempre me quedo à vontade da população. Mas eu queria aqui deixar registrado o terceiro ponto, que você pede que eu numere 3.
O terceiro ponto é que vocês votaram em mim. O Amazonas votou em mim. O Amazonas me elegeu. Eu não quero aqui ser ingrato de nenhuma forma, mas o nosso mandato nós não devemos a ninguém. Nós não temos carimbo de ninguém, a não ser do povo do Amazonas. Tenho parceiros nessa caminhada, que vão desde você que me trouxe aqui quando eu era pré-candidato, passando por aqueles que foram à rua levando meu nome, os que votaram, o Arthur, que é presidente do meu partido, o Omar, que foi um parceirão. Eu sou grato, sou companheiro deles, mas no meu mandato quem vai determinar o que eu faço ou não é a população. E para isso eu preciso sempre estar consultando. Então vocês têm um senador que chega a Brasília independente, para fazer o que tem que ser feito, para defender o Amazonas. Estamos recebendo aqui o senador eleito nas eleições de 2018, jornalista Plínio Valério, que está aqui nos visitando primeiro para externar os agradecimentos pela sua passagem aqui durante o pleito eleitoral. Mas o mais importante, senador, é que a forma como o senhor conduziu a sua campanha, parece que o senhor conseguiu captar, antes dos demais candidatos, não só ao Senado, mas aos demais cargos eletivos, a vontade popular, esse clamor que tinha da mudança e da forma como o senhor se posicionou e também se comunicou com esse eleitor. Acho que isso foi primordial na sua eleição, não é isso? Mas por que, Oswaldo, me permita a autossuficiência, sei lá, me permita a falta de modéstia? Eu conheço o sentimento do meu povo. Eu sou das Barrancas do Juruá. Eu tentei ser senador pela terceira vez. Eu perdi quase que todas as batalhas eleitorais que travei, né, me preparando. Então eu fui forjado nas derrotas. É nas derrotas que a gente aprende muito. Eu aprendi acima de tudo a ser sereno. Então quando a gente conhece o sentimento do povo, fica mais ao alcance. As pessoas têm se admirado que me encontram nas ruas. Tem pessoa que passa, poxa, eu nunca pensei que fosse ver meu candidato. Quer dizer, eu sou uma pessoa normal, então eu estou indo ao Mercadão comprar o pirarucu seco que eu sempre compro, eu estou indo ao shopping com meus amigos, com minha mulher no cinema, eu estou pegando minha neta, brincando com ela, eu vou no barbeiro, que foi, minha vida está normal e vai continuar sendo normal. Eu vou ficar algum tempo em Brasília e vou sumir, assim, um mês, 15 dias. Esporadicamente. Mas a minha vida é normal. Então, como eu sou uma pessoa simples, normal, normalíssima, aí foi fácil atingir esse anseio de mudança. Mas eu tenho a consciência de que este mesmo povo que votou em mim pela mudança, que me consagrou com quase 1 milhão de votos, vai me acompanhar, vai me cobrar e eu tenho que corresponder. Por isso que eu friso sempre, Oswaldo, onde eu passo. O que eu prometi, o que eu me comprometi foi lutar. Luta, luta e luta. E isso vai ter. Isso vai ter mesmo a partir do primeiro dia que eu ocupar aquela tribuna. O Amazonas vai voltar ao cenário da política do Brasil. Inclusive, o senhor já está sendo aqui comparado. Os nossos seguidores, os seus seguidores, estão participando do programa através da nossa página Amazon Play TV Digital, ou se você preferir o nosso WhatsApp 984152544. O Wilson Marques está dizendo que o senhor é o sucessor de Jefferson Pérez, já está dando essa grande responsabilidade para o senhor. Eu ouvi muito na campanha essa comparação. Jefferson Pérez, extraordinário senador, a gente não quer copiar, se assemelhar, nem se comparar. Eu só quero fazer aquilo que eu me preparei a vida inteira para fazer. O amor que eu tenho por esse Estado que me levou a entrar na política. A certeza de que eu estava no caminho certo não me permitiu trilhar outros caminhos. E aquela fé que a gente tem em Deus nunca me fez desistir. Em nenhum momento da minha vida eu achei que Deus tinha me abandonado. Eu só achei que Ele tinha uma missão, que um dia iria revelar qual seria essa missão. E revelou. Então, eu não quero ser comparado a ninguém, mas eu quero ser, sim, conhecido como aquele cara que foi em Brasília defender o Amazonas. Vocês vão ouvir muito eu falar a palavra Amazonas. Demais. As minhas intervenções serão sempre relacionadas ao Amazonas, mas eu sou preparado para tratar dos problemas da República, que dizem respeito. Daí me perguntam muito assim, eu acho que você vai até perguntar daqui a pouco, mas eu vou antecipar. E se você tiver que romper com o presidente? Veja, eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno, no primeiro era o Alckmin, apoiei o Bolsonaro no segundo turno, tenho um compromisso com os amigos do Bolsonaro, com os eleitores a apoiá-lo, no máximo, ele terá de mim toda a paciência do mundo, terá de mim, no começo, todo o apoio possível de um senador.
desde que não mexa na Zona Franca. Eu não posso continuar o apoio a um presidente que se mexer na Zona Franca. Então, o que a gente espera é que o Bolsonaro, dentro dessas medidas econômicas, dentro dessas medidas tributárias, preserve aquilo que ainda resta da Zona Franca. E terei toda a paciência do mundo em relação a apoiá-lo. Isso aí pode acontecer. Se o meu partido decidir fazer oposição, eu não farei oposição radical. Foi bom para o país, é bom para o senador Plínio Valério. Como é que eu vou saber que é bom para o país? Ouvindo o pessoal que me elegeu, o pessoal do Amazonas. O Joãozinho Alves, lá de Manacapuru, eu quero até mandar um abraço para os nossos seguidores lá daquela cidade, da Princesinha lá, a minha querida Manacapuru. Ele está dizendo aqui que o senhor é o senador do povo, estamos junto, seu parceiro Joãozinho de Manacapuru. Então, eu estou vendo aqui que são várias manifestações vindo de todos os lugares aqui do nosso estado e enaltecendo aí a sua ida para o Senado da República. Dentro disso que o senhor colocou agora em relação ao governo Bolsonaro, praticamente a comissão de transição deu início hoje com a participação, com a chegada do presidente eleito lá em Brasília, onde ele participou pela manhã pela sessão solene realizada pelo Congresso Nacional, alusiva aos 30 anos da Constituição aqui do nosso país. E eu queria saber como é que o senhor se sente sobre o manto da Constituição brasileira para exercer na plenitude esse mandato que lhe foi outorgado e com a esperança que foi trazida e foi levada aos brasileiros com a eleição por maioria de Jair Bolsonaro, nesse momento que clama-se por mudança, principalmente do comportamento do político brasileiro. Eu até... Como a gente é senador eleito, até já nos convidaram para essa solenidade. Eu estive em Brasília, passei 2 dias para acertar alguns detalhes, aquelas coisas, né, íntimas, naturais. Apartamento, gabinete, e voltei, né? E voltei para cá, chamaram para a solenidade, não fui, mas a gente tem que dar uma olhada, a Constituição de 88, né, que é avançada, que é a Constituição cidadã, mas ela foi uma Constituição que detalhou muitas coisas, tem muitos detalhes nela, detalhes pequenos, ela detalha muito, ela se envolve demais na vida, no dia a dia, tanto do cidadão como do dia a dia do governo. A gente precisa, se você disser para mim o que exatamente, né, eu não te diria o que exatamente, eu acho que a gente precisa dar uma olhada, não mudar, mas dar uma olhada, se for preciso suprimir, acrescentar eu acho difícil, porque ela realmente tem muito, ela é muito robusta até, mas eu acho que a Constituição que aí está nos permite ser uma república, nos permite ser uma democracia. A gente tem que amadurecer essa democracia e baseada e obedecendo a Constituição. O Senado tem que, não só o Senado, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, tem que voltar a ser um Congresso, tem que voltar a ser um poder legislativo. O Congresso não pode mais se sujeitar às medidas provisórias de um executivo que quer interferir na questão tributária. Não pode mais aceitar a interferência de um Supremo Tribunal que quer legislar. Nós não podemos aceitar. Não tem por que baixar a cabeça para ministro do Supremo, não tem por que baixar a cabeça para presidente da República. O que a gente tem que fazer é os poderes se respeitarem, os poderes interagir e um poder vigiar o outro. Porque se você não modera, se você não se impõe, se você não diverge, só um vai mandar. Então, esse congressista que está chegando, levado pelo povo do Amazonas, tem a consciência de que o Congresso precisa ser independente, assumir o seu papel de legislar e não permitir que o Supremo legisle e não permitir que o Executivo legisle sobre questões que dizem respeito eminentemente ao Congresso, como a tributária, por exemplo. Essa questão tributária, eu acho que ela requer um grande debate público, né? Eu acho que o Brasil, com as suas dimensões e suas diferenças setoriais que existem, porque cada estado pratica uma legislação tributária que precisa, de uma certa forma, ser unificada e, acima de tudo, ser respeitado aquilo que está garantido em Constituição, que são as zonas de excepcionalidade, no caso, a Zona Franca de Manaus, não é isso? Correto. A gente precisa cumprir a lei. Quando eles falam, não, mas vocês querem no Amazonas ter uma legislação própria separada, queremos sim. Queremos sim. Vamos, Amazonas, já fiz comparação demais na campanha, vamos pegar só o Amazonas. Você fala de desmatamento da Amazônia, que é mentira. Mas esquece a Amazônia, pega o Amazonas. Nós temos 98% da nossa floresta preservada.
As ONGs internacionais, com o governo que se queda, covarde, que foi o governo do PT, se quedou as ONGs internacionais e tombou em 80% da Amazônia, não nos permite fazer nada. Transformaram o Amazonas e a Amazônia num santuário intocável. E eu pergunto, a troco de quê? Então, o mundo, o Brasil e o mundo vão ter que nos pagar por essa preservação, por esse sacrifício. É muito bonito ter uma floresta preservada. O mundo aplaude, o governo federal vende a Amazônia como se eles fizessem alguma coisa. E o caboclo, que é o guardião, e a família do caboclo, que é a guardiã dessas fronteiras, dessas áreas, nada. Então, o que a gente tem que fazer? Equilíbrio. Eu vou chegar num congresso nacional, onde eu vou ver, de um lado, os de direita, extrema-direita, querendo dizer que tudo pode e deve, e o de extrema-esquerda dizendo que nada pode e nada deve. Então eu quero estar no meio, Oswaldo, eu quero ser o equilíbrio disso, o equilíbrio dessas duas forças antagônicas. Por exemplo, questão ambiental. Outro dia o correspondente do New York Times me entrevistou, perguntou o que eu achava da questão ambiental, se eu tinha receio que o Bolsonaro fosse flexibilizar. Eu disse que de forma alguma. A gente tem que parar com essa história. Os instrumentos de comando, apreensão, multa, fiscalização, eles exercem, que é uma maravilha. E a política social e a política econômica que não chega na ponta do homem do interior, isso eles não estão nem aí para isso, e eu estou aí para isso, sim. Se delimitar a terra de índios fosse bom para o índio, Manaus não estaria com 30, 40 mil índios. Os nossos irmãos indígenas não estariam tendo sabe, sem moradia, invasão. Se só demarcar indígena resolvesse o problema, estava resolvido. Então o Bolsonaro tem razão quando diz que não precisa mais demarcar terra. A gente precisa fazer com que as políticas públicas cheguem aos nossos irmãos indígenas, que não precisam, repito, não precisam ser tutelados por estrangeiros. Nós não podemos permitir, Oswaldo, isso é uma coisa antiga, né, senador? Antiga, desde que nós éramos repórter lá no começo. Justamente. Nós não podemos aceitar ser tutelados por ONGs internacionais. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos, fazer com que as políticas públicas cheguem lá, saúde, educação e principalmente da parte também de renda. E eu vou com essa consciência, eu vou com essa disposição de fazer e de dizer essas coisas. Naquilo que eu não sei, eu vou aprender. Naquilo que nos interessa, que interessa ao Amazonas, eu vou aprender. Eu acho que o Amazonas tem direito de mexer no seu minério, sim. Nós não temos direito de derrubar, de devastar. Nós temos a obrigação de preservar. Nós vamos preservar, tirando da floresta, tirando dos rios o nosso sustento. O sustento não só da família, mas o sustento de um Estado que precisa urgentemente encontrar um novo modelo que substitua a Zona Franca, porque logo, logo ela vai sucumbir. Ontem o Jornal do Comércio publicou uma matéria onde está sendo, o senhor que esteve em Brasília agora deve ter acompanhado ou percebido essa movimentação os blocos liderados por Cid Gomes, o irmão do Ciro, unindo os partidos da oposição e deixando de lado o Partido dos Trabalhadores, não incluí-lo nesse bloco agora, que deve vir aí com 13 senadores, caso essa união desse bloco dê certo. Eu quero lhe perguntar, eu acabo de ver uma notícia aqui agora, que o Partido dos Trabalhadores está entrando na justiça para impedir a posse, que vai ocorrer daqui 2 meses, do ministro convidado Sérgio Moro, que hoje deu uma entrevista coletiva que foi recorde de audiência, ele explicando das razões e o que ele pretende como ministro seja. Aí eu lhe pergunto, será que o recado das urnas, o Partido dos Trabalhadores, esses dirigentes que estão aí, eles não entendem que a pequenez na política brasileira tem que acabar? O radical não entende, né? E o PT, que tem um bom começo, uma história bonita, acabou se divorciando do princípio que ele queria. E hoje eles não percebem que mudou, as coisas mudaram, né? O país é outro, exige mudança, não pode mais essa besteira que soa a imbecilidade, né? Essas coisas que o PT anda fazendo, de protestar, né? De querer lançar o Lula preso, de querer protestar e impedir a posse do Sérgio Moro. Esse extremismo, Oswaldo, é que cega. Por isso que eu te disse ainda agora que eu quero pedir sempre a Deus que me colocasse no momento certo, no lugar certo. Eu quero ser esse ponto de equilíbrio, sabe? Porque é perigoso, o extremo é perigoso. E os petistas têm que entender
que o momento é outro, que eles perderam a eleição, assim como eles ganharam, agora perderam. Ficar com essa história de terceiro turno, de estar protestando, de estar querendo impedir. Ora, o Sérgio Moro tem todo o direito do mundo de querer Direitos decidir. constitucionais. Eu acho que isso aí eles Lógico. estão querendo dar um troco por aquela gravação que o Sérgio soltou no dia da posse Isso. do presidiário Lula, de ministro, naquele fake news promovido pela ex-presidente Dilma Rousseff, que iria aplicar na nação brasileira. E eles querem... Eles querem dar um troco por uma coisa. Não compare um com o outro, que a diferença é muito Não, e grande. quando eles né? protestam com a posse do Moro, com a aceitação do Moro, é para dizer que lá o Moro estava macumunado já. Quando o Moro começou a fazer tudo isso, o Bolsonaro nem candidato era. Então, quer dizer, o Sérgio Moro tem autonomia, tem tamanho, né, tem moral para deixar de ser juiz e ser ministro. Principalmente vendo que a carreira de quem está no judiciário é ser ministro do Supremo. E vão abrir 2 vagas daqui a 2, 4 anos. Eu acho que o Sérgio Moro merece, de todos nós, respeito, admiração e confiança. E gratidão, acima de tudo. Gratidão e confiança. Confiar nele que vai fazer um bom trabalho. Pois é, recebendo aqui o senador eleito, Plínio Valério, aqui no programa Todos pela Amazônia, da sua Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio. E ele que assume no dia 1º de fevereiro seu mandato de senador da República e se coloca como um grande defensor da Amazônia de uma forma geral e como senador da República, que é um cargo majoritário, ele também tem a responsabilidade de cuidar das coisas do nosso Brasil varonil. Então, senador, vamos ainda regionalizar um pouco, antes da gente partir para assuntos mais nacionais. Modelo Zona Franca. Nós conversamos isso aqui nas outras vezes que o senhor esteve aqui comigo. Conheço o seu pensamento sobre isso, sobre essa defesa incontestável sobre esse modelo que é garantido constitucionalmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a necessidade também que a gente faça um meia-culpa e de trazer uma remodelação do polo industrial de Manaus, principalmente no tocante à modernização do parque e abertura aí dos nossos portões para novas tecnologias que todos os dias mudam em pleno globo, no mundo de uma certa forma. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele disse durante seus pronunciamentos, antes e depois da eleição, que ele vai abrir o Brasil para o mundo. Ou seja, não será uma política ideológica como vinha sendo praticada pelo Partido dos Trabalhadores, pensando notadamente só nos países africanos, em algumas... E parece que isso foi bem acenado pelo presidente da República lá dos Estados Unidos. Como é que o senhor vê isso e até que certa forma essa abertura poderá trazer significados, resultados aqui na proteção e no desenvolvimento da Zona Franca? Tem uma frase do Bolsonaro que está causando comentários, articulistas se dizendo preocupado. Bolsonaro disse o seguinte, em relação à China, que está sendo o grande parceiro do Brasil comercialmente. A China pode comprar do Brasil, a China não pode comprar o Brasil. Eu acho uma frase carregada, pesada e de um simbolismo muito, sabe, atraente para mim. Porque se você vender para os chineses coisas estratégicas, os portos, os aeroportos, se você começar as minas, o direito, a gente vai acabar entregando esse país. Então, o que me fez pedir voto Bolsonaro no segundo turno é esse sentimento de soberania que ele tem, essa visão de soberania. Nós da Amazônia precisamos ter essa visão. O Brasil precisa nos olhar como aqueles guardiões que cuidam da Amazônia, da soberania da Amazônia. Eu não fico muito preocupado com essa questão. Claro, o Bolsonaro às vezes diz o que não vai fazer porque politicamente não pode. Mas essa história de ter os Estados Unidos como parceiro, não perder a China, não pode perder a China também, mas você não pode se sujeitar. Sabe por quê? Quando ele começa, não, nós vamos boicotar, não vamos comprar. Onde é que a China vai comprar comida daqui a um tempo, cara?
Justamente. Vão ser obrigados a comprar. Onde é que vão buscar daqui um dia se a gente começar a explorar o nosso nióbio, o nosso petróleo? Principalmente comida, comida. Nenhum país desenvolvido vai deixar de comprar comida do Brasil. Isso é balela, não vai deixar. E nós podemos produzir muito alimento para o mundo. Então, essa questão diplomática, né? Não sabemos quem é ainda o ministro das Relações Exteriores, mas eu acho que esse discurso dele, assim, de dizer, olha, não é como era, não. Aquele governo subserviente do PT, né, que baixava a cabeça para a Venezuela, para Cuba, não vai ser mais assim. Então, nisso o Bolsonaro tem razão. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, daqui para frente não é mais como era, não. O Brasil tem que ser respeitado. Nós vamos estar na mesa também, jogando o jogo que tem que ser jogado, e não mais pegando as migalhas que caem no chão. Muito bem, nós tivemos aí uma renovação aí de quase toda a Câmara dos Deputados aqui no Amazonas, dos 8 deputados que fazem parte da bancada amazonense. Vamos ter a partir do ano que vem 6 novos deputados e 2 deputados que se reelegeram compõem aí a bancada. No Senado da República, nós tivemos a volta do senador Eduardo Braga, a permanência do senador Omar Aziz por mais 4 anos, e o senhor que chegou com essa votação expressiva, derrubando aí todas as pesquisas que antecederam aí as eleições. Eu queria saber como é que foram esses momentos seus, quando o senhor sabia no seu íntimo que a sua situação era diferente daquela que era divulgada através das pesquisas eleitorais. Nós sempre tivemos esse conhecimento, essas pesquisas mentirosas que fazem publicar. Eu até acredito, Oswaldo, que as pesquisas que eles apuram, que o instituto, que o profissional apura, ela é correta. Mas quando ele vende essa pesquisa, a pessoa diz como que aí ele vai e faz. Então, para não citar o nome de adversários, porque tem gente que fica melindrado porque perdeu a eleição por 500 mil votos de diferença e ainda quer reclamar. 27% para fulano, a primeira vaga já é do Eduardo. A primeira vaga ninguém toca, ninguém tasca, que tem dono. A segunda, fulano está com 27, o pleno está com 18. O fulano acabou com 10 e eu com 25,5. Era mentira pura. O problema é como lidar com essa mentira. E ficou outra lição que esse povinho tem que aprender. Não adianta mais, tem estrategistas aí, marqueteiros de um certo candidato, de quase todos eles, que querem desconstruir o adversário com fake news, com mentira. Não cabe mais isso. Então, quando você bota uma pesquisa que fulano está na frente, que fulano vai ganhar, e você ignora o sentimento de mudança, longe de desestimular, que é o objetivo, desestimular o eleitor daquele cara que está lá embaixo, estimula o que está embaixo, porque ele não gosta do que diz que está em cima. E eles não aprenderam isso e eu percebi. Então deixei à vontade, faça o que quiser. Estrategicamente, eu me direcionei a algum arsenal para determinadas figuras, que responderam e foi tudo que eu queria. Então, ficou muita lição. O povo ensinou muitas lições. As pesquisas são mentirosas, as pesquisas não influenciam mais, ninguém abandona candidato por causa da pesquisa. Pelo contrário, você quer ajudar o teu candidato. Como também não transfere voto, eu nunca acreditei nisso. Não tem transferência de votos. Essa história do fulano botar o filho ganhar, botar a mulher ganhar, até ganha, mas se ele usar máquina, usar dinheiro e fizer o escambau, ninguém transfere votos. Se alguém pudesse transferir, se alguém fosse dono de votos, eu teria conseguido levar o meu candidato para o segundo turno. Meu candidato, o Omar Aziz, que eu gosto muito dele, mas o povo escolhe. As pessoas não perceberam, os marqueteiros não perceberam que essa foi a escolha do eleitor. Eu quero que ele acabou. Não se diz que ele é feio, que ele né, que ele não faz. Não adianta, o eleitor nos escolheu. O eleitor nos escolheu. E a gente teve, graças a Deus, a percepção disso. E eu sou isso aqui. Né? Eu digo, olha, eu sou isso aqui. Né? No seu caso, inclusive, é um caso até interessante dentro disso que nós estamos falando, sobre a parte mercadológica de uma candidatura. Porque o candidato ele é um produto. Eu sempre o defini dessa forma. Né? Você acaba sendo um produto que você é exposto na prateleira e aí você vai ver se o consumidor quer realmente consumir esse produto. E o que deu para notar, principalmente aqui nas campanhas majoritárias aqui do Amazonas, essa coisa que é muito típica aqui de importar marqueteiros, e parece que não deu tempo dos marqueteiros sentarem com o seu produto e saber a história desse produto, né? E o seu marqueteiro foi você mesmo. Acho que isso aí influenciou. Eu queria até, uma curiosidade que eu tenho,
e eu tenho certeza que muita gente tem, onde é que nasceu a ideia do CPF? Na realidade, a gente, quanto já o CPF, a gente contratou uma produtora, o redator, o Marquinho, né, um garoto excelente, com o diretor de TV, o Fernando. Qual era a vantagem? O Fernando é um cara inteligentíssimo, que ouve, né? Ele opina e ouve. E o Marquinho é um cara inteligentíssimo que ouve e é meu fã. Ele cresceu me vendo o Partido Verde, então foi fácil. A gente dava o tema, o Marquinho escrevia, a gente reunia com o Fernando, discutia. Aquela palavra que não era comum no meu vocabulário eu tirava, o ponto de exclamação que ele colocava, eu não digo aquilo. Então a gente foi uma equipe. Na verdade, eles ajudaram muito, muito. A história do CPF surgiu um dia que eu estava na rodada, e alguém desses gaiatos, nenhum político presta, todo político é ladrão. Eu digo, não, amigo, todo político é ladrão, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, está aqui meu CPF. Quantos dias tu quer para verificar se eu sou corrupto ou não? Eu tenho aquela picape ali que eu te dou, se você provar que eu sou. Se você não provar, eu quero um picolé de limão. Aí o cara se intimidou. Não, eu estava brincando, tá bom. Então, como eu vi que isso era forte, eu carreguei isso para campanha. E essa ideia do CPF realmente foi minha, e ela foi super valorizada e aproveitada pelo Marquinho e pelo Fernando. Isso realmente deu certo. Eu cheguei eu cheguei numa comunidade no Atumã, eu fui pescar, aí souberam que eu estava lá para eles votarem em você. Eu fui lá agradecer os votos, a família realmente tinha votado quase que toda em mim. E o rapaz viu assim, olha o homem do CPF, quer dizer, lá no interior do Atumã, numa comunidade, né, só pelo rádio, para você ver o que é a força, né, de uma coisa. Mas por que deu certo o CPF? Porque nem todo político é ladrão, nem todo político corre quando ouve a sirene da polícia, né? Foi isso e eu que me lembro, dizer. justamente no primeiro programa que você participou aqui no dia 11 de julho, teve um cidadão, um seguidor, que fez uma colocação a respeito da sua honestidade, do seu... E realmente a sua resposta foi contundente, foi com força, acho que até bateu um pouco mais forte, verdade, né? verdade. Isso realmente eu exagerei. repercutiu assim para ele, mas a partir desse momento as coisas em relação a você mudaram, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo aqui, de vez em quando eu também dou minhas batidas, porque as pessoas não vão usar esse canal para denegrir pessoas, para baixar o nível. O momento político já passou, nós temos que construir agora. O país precisa ser reconstruído. Vou até roubar essa frase do senador Álvaro Dias, que falava na reconstrução do Brasil. E, obviamente, aqui no Amazonas não pode ser diferente. Nós temos que começar nova vida, com novos valores e uma autoestima levantada, né, senador? Correto. Eu acho que naquele dia, aquela resposta que a gente deu contundente é porque, sabe, muito cômodo alguém dizer, nenhum político presta, fulano é ladrão. Você, naquele dia, me acusaram de ser bem sucedido, né? Me acusaram de morar bem. Não sei se fosse pecado, né? Me acusaram de morar bem, de vestir bem, quer dizer, eu só posso defender o povo se eu for bem sucedido. Eu não tenho como não suprimir as minhas necessidades e não ser um vencedor na minha atividade e me candidatar a defender a população. Então, eu sempre carreguei comigo, Oswaldo, voltando lá à tua pergunta, eu sempre dizia aos meus amigos, à minha família, no dia que eu for candidato ao Senado em condições iguais, eu ganho a eleição. Por isso eu fiquei no PSDB, porque o risco de não ser candidato era grande, mas o benefício era maior. Quando eu tive condições iguais, quando eu vi o tempo de televisão que eu tinha, eu não tinha dúvida nenhuma de que ganhava a eleição. A dúvida que ficou é se a gente seria o primeiro ou não. Mas como a gente já tinha passado do Eduardo, uma semana antes, em Manaus, dava para achar que ele não cobriria no interior. Para você ter uma ideia, os votos da Vanessa, do Alfredo e do Eduardo somados em Manaus não dão o nosso. Ainda sobram 180 mil votos. Ou seja, a população de Manaus foi clara. Nós não queremos mais esse pessoal. Né? E eu fui o instrumento dessa mudança. Tenho consciência de que eu sou um instrumento disso. Tenho consciência de que 834 mil votos não me pertencem, eu não mando neles. Mas tenho consciência também de que eu soube capitalizar esse anseio, né? E vou fazer jus, eu vou honrar. Eu tomei posse dessa bênção que Deus me concedeu e vou honrar. Vou honrar, sim, em nome da nossa população que precisa. Ok, estou recebendo aqui o senador eleito, senador da República, o jornalista Plínio Valério, que está aqui, de uma certa forma,
apresentando aqui, depois dessa eleição, os momentos que são muito importantes após isso, o descanso merecido, a volta que ele foi lá a Brasília, onde ele já esteve como deputado federal, por pouco tempo, mas esteve, e também essa preparação, os dias agora começam a ser contados para a posse, que ainda vai demorar quase 3 meses aí, mas não deixa já de estar trabalhando, ele que vereador ainda aqui da nossa cidade de Manaus, e só vai, obviamente, renunciar, porque você tem que renunciar, não é isso? No finalzinho, quando final do ano, assumir, né? véspera de assumir, ele renuncia ao mandato para que o seu suplente possa assumir. Eu vou para o primeiro comercial, porque ele está com sede, eu também estou, vou tomar uma água mais gelada, e volto já já para a segunda e última parte do programa Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital. Até mais. Manaus tem a tradição de receber seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Amigos, estamos de volta aqui com o programa Todos pela Amazônia, recebendo hoje o senador eleito, senador da República, jornalista Plínio Valério, que está aqui, de uma certa forma, comentando, batendo esse papo amigo sobre a eleição, sobre o que passou e o que ele pretende fazer após a sua posse no dia 1º de fevereiro, lá em Brasília. Senador, uma coisa que eu sempre brigo, e hoje fiz até um comentário durante a apresentação da edição do JC, quando eu abordei, tem uma nota lá na coluna de frente, perfil, sobre a participação do Amazonas na feira lá de Londres de turismo,
onde está sendo divulgado o turismo do Amazonas. Eu, de uma forma veemente e forte, de uma certa forma, eu já tive a oportunidade de participar de algumas dessas feiras, e a mesmice que se fazia 20, 30 anos atrás é a mesma que se faz hoje, né? Só que há 20, 30 anos atrás a gente tinha até um trade de turismo maior, mais abrangente, de empresários que acreditavam na continuidade na política de turismo. E eu cobrei, hoje, foi justamente a falta de uma política de Estado voltada para esse setor. Nós temos o cenário mais belo do mundo, que é o cenário da Amazônia. E eu não vejo nenhuma política de Estado, eu vejo política de governo, eu vejo política de dirigente do órgão de turismo se autopromovendo para ser candidato a alguma coisa na eleição seguinte. E isso não pode continuar, né? Porque ir para uma feira como essa, leva 3, 4 pessoas de Parintins que dançam boi, que não sei o quê, papapi, papapá, e não muda. E nós não temos uma política de Estado voltada para o desenvolvimento do setor turismo, que é uma das indústrias que mais faturam no mundo. E nós estamos abrindo mão disso por incapacidade e vontade pessoal. Eu queria a sua opinião, o que o senhor pode fazer como senador da República agora para incrementar o setor de turismo no Amazonas. Quando a gente fala em um novo modelo econômico ambiental, quando a gente fala em um novo modelo que venha substituir a Zona Franca no futuro, que vá nos sustentar o Amazonas, a gente coloca o turismo como o carro-chefe. Nós temos, e você citou muito bem, Oswaldo, nós temos o cenário. Você pode fazer turismo esportivo de contemplação sem botar um prego no cenário. Deus nos concedeu o melhor cenário, mais bonito do planeta, e a gente não usufrui. Você fala em capacidade, eu não acredito, eu acredito em ter má vontade, em falta de vontade. Nós temos técnicos, hoje eu conversei com os técnicos de esporte, que exatamente trabalham nessa corrida, né? nessa questão de esporte lá nas comunidades. Nós temos pessoas capacitadas, não precisamos importar ninguém com PhD. De forma nenhuma. O nosso PhD é o dia a dia, quem conhece as nossas mazelas, nossos problemas, nossa potencialidade somos nós, as distâncias. Aqui a gente mede distância por dias. Ninguém mede distância por hora no Amazonas, a gente mede por dia. Tantos dias para chegar em Irunepé, tantos dias para chegar, estou falando de barco, né? Então, a gente tem que voltar e olhar o nosso umbigo. O que é o nosso umbigo? Água e floresta. Então, a gente tem que ter gestores, eu falo gestores, governadores, eu falo prefeitos, falo de parlamentares que podem ajudar nisso, mas eu só posso ajudar, eu não posso implementar, eu não posso criar e executar. Eu posso ajudar o meu executivo, as entidades a fazer isso. Eu estaria aberto. O turismo de contemplação, que você não gasta nada. O turismo de contemplação talvez seja depois, ou então igual a pesca, o que mais fatura. O turismo de contemplação é você vir aqui, olhar o encontro das águas, olhar os pássaros acasalando, olhar a arara voando, olhar o japim chegando em milhares para dormir, né? Olhar o boto, olhar de contemplação. E a gente não tem isso. E você não gasta nada de forma de estrutura. Gastar, que eu digo nada, essas coisas, né? Esse é outro problema que nós temos. Eu vou abordar ele em seguida. Nossos gestores só querem fazer coisas assim, alto nível, que gaste muito. O difícil nesta vida, eu aprendi, tenho 63 anos, é fazer o simples. O segredo da vida é você conseguir entender que é no simples que está a solução. Então, eu não digo capacidade, eu digo falta vontade mesmo de fazer. Mas nós haveremos de ter esse novo modelo que a gente vai ter que implementar com a ajuda de todo mundo, Oswaldo, e você é uma pessoa antenada com isso, vai envolver certamente o turismo, que vai ser um dos carros-chefes da gente. O senhor tocou num assunto aí, para exercer um mandato político, principalmente do legislativo, aqui no estado do Amazonas, essas dimensões continentais e as dificuldades de você fazer a locomoção entre cidades, entre municípios, torna-se muito caro e muito oneroso para você fazer o fretamento de um avião, por exemplo. Mas nós temos uma política aqui interna que pode ser resolvida, que é justamente o problema do ICMS, para a aviação regional, que é um dos entraves que tem para o desenvolvimento pleno dessa atividade aqui, porque o avião ele é fundamental até para a indústria do turismo, no ir e vir rápido daquelas pessoas que às vezes atravessam o mundo e gastam mais tempo se for fazer um turismo de barco do que fazer aí
a travessia do Atlântico, por exemplo. Então, nós temos que ter alguma coisa voltada para esse setor da aviação regional, que é um anseio grande e de muito tempo que se pleiteia isso, para poder fazer o incremento e também as pessoas poderem sair de uma forma mais rápida dos seus municípios de origem. Oswaldo, me permite, a gente tem um problema sério. A gente fala assim, pô, a passagem de avião é a mais cara do mundo. Realmente é. Para você ir pelo Unepé, meu município, é 1.500, 1.800 para ir e para voltar. Mas eu reclamo como usuário, eu reclamo como erunepense, como caboclo, mas eu tenho que ir além, saber por que que é caro. Por que que é caro? Primeiro, porque não se tem aeroporto em algumas cidades pequenas, mas que seriam estratégicas. Você podia voar para A, né, para B, mas tinha que ter um aeroporto no C para você fazer também aquilo ali que barateava a passagem. Como não tem segurança na região amazônica, como não tem esses aeroportos todos, os aviões eles voam com 35% a menos de sua capacidade de lotação. Justamente por causa do combustível. Por causa do combustível. Então, quando você tem 100 lugares, você tira 35, a passagem vai aumentar o valor. Sim. Por causa do combustível, porque não tem aeroporto, não tem pontos estratégicos. Reabastecimento que tem que se fazer. Isso é uma da grande luta que eu vou ter que ter como senador do Amazonas. Nós temos que fazer a ANAC como deputado federal, eu os levei lá e ele reconheceu que nós merecíamos uma política diferenciada, mas não cumpriram. E dessa vez eu vou cobrar. Nós temos que ter uma política diferenciada, os olhares voltados para a Amazônia têm que ser diferentes. Então nós temos que ter mais aeroportos para que as aeronaves possam abastecer e a passagem certamente vai baratear. Sem contar que o CMS a gente pode, o governo do estado, interferir nisso, mas é bom que se entenda que as aeronaves viajam com 35% a menos por causa do combustível. Isso aumenta a passagem por valores astronômicos. Justamente, né? E isso faz parte de uma política de Estado, não política de governo. Isso. Porque se isso implementa, porque não é da noite para o dia que isso se implanta, né? Nós precisamos aí talvez passar governo para que isso venha a acontecer. A gente vai chegando quase à parte final do programa, porque o senador ainda tem outros compromissos, e é um prazer tê-lo aqui. Vou falar aqui, o Marcos Tupinambá, que o senhor citou, e parabéns ao Plínio e ao Amazonas, foi uma honra ter feito parte disso. O senhor citou e elogiou o Marquinho, que fez parte da sua campanha. Não é isso? Mas vamos falar de alguns assuntos agora da própria carne aí. O seu PSDB, né? Nós vemos que a perda da eleição por parte de Geraldo Alckmin, que começou já com as divisões lá, de uma certa forma, teve o problema do Aécio no passado, aí, recente, que isso de uma certa forma veio abalar a imagem do seu partido. Nós tivemos essa divisão lá em São Paulo, onde a criatura se voltou contra o criador, estou falando do João Dória, contra o próprio Alckmin no final da campanha. Quer dizer, uma série de coisas negativas. E o Amazonas, mais uma vez, deu exemplo aí, que olhou mais para as pessoas do que para os seus partidos em si, né? E você, como guerreiro que sempre foi um defensor do partido e traz isso até hoje dentro aí da sua vontade de expressar os seus pensamentos. Arthur Vigílio Neto, eu me lembro ainda do primeiro programa que nós fizemos, você na condição ainda de pré, e você muito deixou na condicional se tornaria ainda, de fato, o candidato senador. Como é que está esse baralho hoje, como é que está esse negócio do seu partido, que eu sei que o senhor pretende, inclusive, dar continuidade e tentar reerguer ele de uma forma? Quando me perguntaram, e dentro do próprio PSDB, assim que eu ganhei a eleição, eu falei, ou o PSDB se reinventa, ou o seu destino será ser um partido nanico. Eu acho que esse DNA que o PSDB sempre carregou, esse DNA paulista, né? O DNA do PSDB é um DNA paulista, aquela coisa, queremos, vamos, mas não vamos, é assim assado, sabem tudo, né? O PSDB foi sempre um partido quase que elitista, não soube decidir naquelas horas. Eu vou te dar o exemplo do Lula. Lembra que dava para caçar o Lula, dava para empichar o Lula? Não vamos deixar o Lula sangrar. E o Lula foi, se reergueu, ganhou a eleição e botou a Dilma. Então, o PSDB tem, e já está passando por esse processo de muita gente discutir, a gente se reinventa ou vai se tornar nanico. Há dentro do partido até pessoas que defendem o sumiço da sigla.
você se reinventar com outro nome, que eu acho que não resolve, mas o eleitor brasileiro deu um recado, cansou do PSDB. Cansou dessa mesmice do PSDB, da insegurança do PSDB, das brigas de vaidade, essa disputa, né? O Alckmin quer ser, o Serra quer ser, o Aécio quer ser, e eles não abrem para ninguém, então chegou a hora de se reinventar. Eu acho que o PSDB vai passar por um processo de depuração e é provável até que sucumba. Eu vou lutar para que nós possamos fazer o melhor. O eleitor votou no candidato dessa vez, o eleitor não votou em partido. É verdade. Então o partido pode esquecer, nenhum partido tem aquele valor que pensa que tem. Então chegou a hora de fazer reflexão, de ver o que é bom para o Brasil. Nós estamos chegando ao final, Oswaldo, e eu vou humildemente dizer, para o Plínio Valério, é bom o que for bom para o Amazonas, o que for bom para o Brasil, nessa ordem. Não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Nós somos, em primeiro lugar, Amazonas. Senador da República, beleza, sou senador da República, vou trabalhar pela República para engrandecer, ajudar o Bolsonaro nesse primeiro ano, para depois começar a divergir. Mas não posso deixar que o meu Amazonas continue fadado, relegado a esse isolamento que nos impõe em nome do politicamente correto. Nos impõe que não toquemos na floresta, que não toquemos nas águas, nos impõe que não podemos usar nossos minérios, que não podemos usar nossa flora, que não podemos usar nossa fauna. E nos roubam o direito de ir e vir quando nos negam a 319, nos roubam o direito de ter um modelo econômico quando alejam a Zona Franca. Então, o senador da República que vocês estão mandando para Brasília vai com esse pensamento. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque o que eu prometi foi luta, e luta é o que eu sei fazer. Se eu pudesse ter um sobrenome, meu sobrenome seria Guerreiro, porque eu nunca desisti e mantive minha fé em Deus sempre. Eu nunca vacilei, nunca aumentei. Estou no melhor momento da minha vida, chegando a um cargo extremamente importante, no momento importante. Que o Amazonas tenha consciência, a tranquilidade de que este cara aqui tenha consciência de que a sua responsabilidade é grande. Eu não posso decepcionar quem votou em mim, sob pena de que esse pessoal não acredite mais em mudanças. Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta que se torna necessária. Nós tivemos aí a eleição do candidato Wilson Lima para o governo do estado, onde o senhor fez parte de uma chapa que foi antagônica a candidatura e a eleição do Wilson Lima. Como é que vai ser essa relação do senador da República pelo Amazonas com o governo estadual? Eu disse desde o começo, meu candidato foi o Omar Aziz. Para mim, o Omar é o mais preparado de todos, continuo achando isso. Mas disse sempre, não apoiei nem o Wilson, nem o amazonino, por entender que a população que votou em mim me deu a procuração para ser senador e não cabo eleitoral. Por entender também que a minha votação foi o dobro deles, logo eu tive voto de com todos os candidatos. Mas disse sempre, o candidato que sobreviver, que for eleito governador, terá em mim um parceiro número 1. E a mim só cabe ajudar, torcer e rezar, para que não seja um desastre. Porque é ruim para o Amazonas, é ruim para todos nós, para aqueles que acreditam que as coisas mudam e podem mudar. Porque nós que representamos a mudança não temos o direito de falhar. Falhar não é uma opção. Então, o governador Wilson Lima vai ter em mim um grande parceiro em tudo que for bom para o Amazonas. Mas vai ter em mim também uma pessoa que vai mostrar quando ele estiver errado, que eu entender que seja assim. E quem vai ser meu guia vai ser o povo. Isso não é demagogia nenhuma não, sabe, Oswaldo? Porque eu estou na borracharia, eu estou no supermercado, eu estou na churrascaria, eu estou no mercado, eu estou no shopping e as pessoas falam comigo, né? Então a gente consegue apurar. Eu serei um parceirão do Estado do Amazonas, porque eu entendo que o meu compromisso não é com o Wilson Lima, meu compromisso é com o Amazonas, é com o Estado. Se fosse o amazonino, se fosse o Omar, quem fosse o governador, teria em mim sempre um parceiro, terá em mim sempre um parceiro atento a tudo e atento a todos, para que o nosso Estado saia dessa letargia, para que o nosso Estado saia desse estado de colônia. Nós não podemos mais aceitar esse estado de colônia. O Amazonas não deve, não pode, não aguenta mais a pedir favor. Nós temos que exigir justiça, e é isso que eu vou fazer em Brasília. Fiquem em paz, paz de Cristo a todos, e mais uma vez, muito obrigado àqueles que nos elegeram, obrigado a você, Oswaldo, que acreditou desde o primeiro minuto. A gente sentia que mesmo na pré-candidatura você sabia que eu era um candidato potencial. E eu estou aqui agradecendo de público. Muito obrigado, paz de Cristo a todos.
Ok, eu agradeço aí a presença do senador eleito, Plínio Valério, que nos próximos 8 anos vai estar aí conduzindo aí, com a sua capacidade, sua tenacidade, sua vontade de fazer, ajudar a trazer para o cenário nacional e para o cenário mundial o nosso Amazonas. Quero aqui mandar um abraço para a Alana, que participou ativamente aqui do programa, e eu quero, Alana, você mandou aqui o gesto sobre a BR-319, eu quero dizer a você que a luta do Plínio também vai ser muito grande, você sabe mais do que eu sobre isso, mas vai ter um facilitador aí, eu até, depois da posse aí de presidente, eu vou trazer essa entrevista novamente, que é uma entrevista que eu fiz com o vice-presidente eleito, o general Mourão, quando aqui esteve em Manaus, e perguntado sobre BR-319 para ele, ele respondeu de uma forma muito clara, né? O meu pai é de Humaitá. Então ele falou, entenderam a pergunta, a minha resposta, ou querem que eu desenhe? Ou seja, ele garantiu de uma certa forma que esse assunto será resolvido para que o nosso estado fique interligado ao resto dos estados federativos do Brasil, ok? Eu quero agradecer de forma assim muito calorosa e muito amiga a todos os nossos seguidores, que a cada dia que passa aumenta de uma forma orgânica a assistência que tem sido dada à Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio. Eu fico muito agradecido e muito feliz por isso, que mostra que estamos no caminho certo, de levar a melhor informação, discutir as melhores propostas e também contrapor aquilo que nós achamos que está errado, mas sempre sem atingir pessoas, entidades e levando sempre uma solução para aquilo que nós achamos que está errado. Obrigado, senador, mais uma vez, obrigado aí à equipe, aos visitantes que estão aqui em nossos estúdios, com os trabalhos técnicos da nossa Beatriz Rocha, com a direção de produção da Jaqueline Rodrigues. Eu me despeço aqui e volto amanhã pela manhã. Amanhã nós temos quem? De manhã tem a dona Paula Pedrosa, que vai falar sobre o mercado de Headhunter, ela que é uma especialista nisso. E eu voltarei aqui 10h30 da manhã, mais ou menos, para falar a edição do JC de amanhã. E amanhã à tarde a gente está ainda, talvez, com Todos pela Amazônia, aguardando uma confirmação. E na quinta-feira, provavelmente, dependo amanhã da volta de Brasília, do deputado federal Paulderney Avelino, que o receberei aqui na quinta-feira, às 16 horas, para falar justamente sobre esse final de mandato dele e sobre aquilo que ele está podendo perceber do que virá aí no governo Jair Bolsonaro, o qual foi gravado, está aí para o mundo ver, o próprio Jair não declina da utilização da capacidade do deputado federal Paulderney Avelino, que com certeza será um grande defensor do modelo Zona Franca de Manaus, como ele tem feito até hoje. Uma pena que as urnas não o levaram à sua reeleição. Ok? Muito obrigado, então, e até amanhã. Até mais.